Conforme a gente anunciou, a gente está recebendo aqui no estúdio o diretor-presidente do RURAP, Dorival Ney, está acompanhado do Wesley Mendes Pedrosa, é isso? Também conhecido como Paraíba, que hoje deu uma elucidativa entrevista aqui ao Luiz Melo, entrevista, né, pela manhã, hoje por telefone, agora deu certo, ele veio aqui com a gente ao vivo. Ele é engenheiro agrônomo também do time do RURAP. Tudo bem, presidente Dorival, seja muito bem-vindo de volta aqui à Diário FM, a sua primeira participação com a gente. Não deixe de ser também uma oportunidade de agradecer a parceria ao longo de 2023 e projetar 2024, que já começou, né? Bacana. Boa tarde. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, ouvinte da Diário. Tu falas a primeira vez em 2024. 2024, exatamente. A gente tá aqui, tá com Paraíba, o nosso técnico, meu professor Pardal, que eu chamo, que é um excelente técnico do RURAP. E aí, diante da crise da produção de mandioca no estado, tanto pelas pragas que deram lá no norte, quanto pela estiagem, a gente está buscando soluções para minimizar o impacto disso, já que a produção de mandioca é a base da agricultura familiar amapaense e até brasileira. Falando nisso, eu li um livro outro dia de uma grande chefe que ela falava que a comida universal do Brasil era mandioca, que dá do sul ao norte. Então não é o churrasco, não é o açaí, enfim. Na verdade ela fala que a mandioca em todos os 4 cantos do país ela é central, mas no Amapá muito especialmente. Muito bem, vamos ouvir então a saudação inicial do engenheiro agrônomo Wesley, é isso? É isso, o pessoal me conhece mais como Paraíba, né? Paraíba do RURAP. E boa tarde teleouvintes aqui do programa Ponto do Encontro. E gostaria de agradecer o convite mais uma vez e dizer que o ano passado a gente veio com uma notícia não tão boa e hoje a gente tem uma notícia melhor para falar aqui e dizer o que a gente fez no decorrer do ano 2023 para enfrentar essas crises que a gente vem passando aí na mandiocultura do estado. Pois é, a partir disso que falou o presidente Dorival, de manhã eu também fiz essa pergunta para você, né? A mandioca é a base da alimentação dos nossos indígenas e você complementou dizendo, além de ser a base da alimentação, é a base da economia. Eles comercializam a parte da produção deles também, é? Sim, inclusive é o que garante aí os filhos estudarem, o que compra material escolar, que compra remédio, roupas. Eles produzem para a segurança alimentar e quando precisam de algum suporte financeiro, é dela que vem o sustento deles. Eles produzem farinha em excedente e vendem, comercializam e aí consegue manter as famílias lá dele, nas aldeias. Essa produção vai para a cidade do Oiapoque? Vai para a cidade do Oiapoque, vai para São Jorge, vai para Caiena. Inclusive eles até conseguem um preço um pouco melhor do preço por conta lá que a moeda lá é o euro, né? Então tem esse canal de comercialização lá também. É verdade que os nossos indígenas brasileiros, eles podem transitar livremente na fronteira? Olha, eles, acaba que tem também alguma exigência documental para eles, mas em se tratando que sabe que são lá Amazônias, raiz, então acaba que tem um certo alívio quando eles conseguem transitar um pouco melhor do que o não indígena. É bom que se fale, Kleber, que vamos pensar os palicur, por exemplo, né? Eles praticamente existiram antes que existisse França e Brasil. Então, a noção ancestral de territorialidade dos indígenas da fronteira não coincide necessariamente com a nossa territorialidade nacional, né? A nação indígena tem uma tradição, então... Ela é anterior a essa divisão geopolítica, tem indígena palicur do lado francês e tem indígena, estou dando só exemplo dos palicur, como tem indígena no lado brasileiro. E a política indigenista, ela é meio diferente. A política indigenista francesa, por exemplo, da política indigenista brasileira, né? E que trata, às vezes, de modos diferentes, uma mesma nação indígena, vamos chamar assim. O território indígena daquela comunidade, daquela etnia, ele pode estar passando da fronteira tanto do lado além do Rio Oiapoque e para cá do Rio Oiapoque. Tanto é que eles têm assembleias comuns
tanto dos indígenas da região da Guiana Francesa quanto do... Então esse é um trato muito complicado, o trato com essa ancestralidade, essa cultura indígena, né? E essas diferenças entre o modo que o governo francês trata seus indígenas e o modo brasileiro é para melhor ou para pior, no seu entendimento? Depende, porque assim, o Brasil existe uma política de proteção da ancestralidade, né? E que, portanto, a língua indígena, a cultura indígena... Né? Pelo menos é para ser, né? A lei, né? Uhum. A lei, ela protege essa especificidade das culturas indígenas. Na Guiana Francesa, e a política francesa é de integração da cultura indígena na cultura nacional. Então, o francês, ele é a língua principal, é o que é incentivado ao indígena a aprender, e as políticas públicas do lado francês em relação aos indígenas são relativamente melhores do que a política pública brasileira em relação à saúde e tudo. Mas, ao final, acaba que isso tudo se mistura, né? Problemas de saúde indígenas se repetem tanto de um lado quanto do outro da fronteira. Eu estou falando isso aqui agora, sim, porque foi objeto da minha pesquisa de doutorado. Não só do indígena, mas desses trabalhadores clandestinos aí da fronteira da Amapá com a Guiana Francesa. E, inclusive, eu apanhei que pau para 20 eu peguei sozinho de alguns professores da minha banca que eram franceses e que ficavam incomodados com o fato de eu dizer que o Estado brasileiro e o Estado francês, eles igualmente eram violadores da condição humana desses indígenas e tal. Então tem essa... Aí a gente está falando dessa dificuldade cultural que tangenciou nosso assunto, mas também, por exemplo, nós temos, no nosso caso, uma das dificuldades, e isso eu não estou falando de um modo pejorativo, é que os protocolos para a gente entrar com uma técnica dentro do território indígena passam por determinados tipos de controle, justamente para não agredir essa sua ancestralidade, né? Então, às vezes há uma resistência à mecanização ou a um outro tipo de produto que vai se aplicar lá, porque isso, a mandioca para os indígenas, ela não é meramente um alimento, ela é um ente sagrado, certo? Ela é sacralizada, e isso precisa ser respeitado. Quando o Estado for intervir, preciso que ele passe por toda a mediação de protocolo dos conselhos indígenas. O Wesley, pela entrevista que você deu de manhã, você falou que o RURAP aqui, a equipe de vocês, está apresentando, está testando agora numa outra comunidade aquilo que pode ser uma solução, que é uma técnica que, vamos lá, acelera o processo de crescimento, né, e do cultivo da mandioca. Você diria que isso, de alguma forma, pode ser bem aceito? Vai se chocar com alguma tradição cultural deles? Com certeza, inclusive também de outros agricultores, né? Como eu falei de manhã, aquilo que é novo nos traz estranheza, entendeu? É natural os agricultores têm uma certa resistência, mas aí a gente está com estratégia, com métodos pedagógicos de gestão rural. Eu vi de uma linha que diz que a melhor maneira de você quebrar esses paradigmas é mostrar a coisa funcionando, e é nessa linha que a gente vem trabalhando. A gente está implantando algumas unidades, e consoante a isso também, eles não têm material, né? Alguns vão, mesmo assim com aquela estranheza, com aquela insegurança, vão lançar mão disso aí porque é o que eles vão ter. Mas assim, a gente não está só fazendo por isso, é uma técnica simples, de baixíssimo custo de implantação e altamente viável e altamente eficiente. A gente vem numa lógica diferente, que é capacitar eles para eles ser os mentores dessa multiplicação. Então assim, a gente está numa estratégia de alcançar o maior número de produtores, e vem dando certo. A gente acredita que essa vai ser a nossa principal arma para o enfrentamento da crise no tocante a oportunizar materiais, porque a gente vai entrar com alguns materiais geneticamente melhorados, e essa técnica vai limpar uma possível infecção que vinha na maniva. Até mesmo mais resistente a esse fungo, é? Sim, porque dentro dessas mini estufas a gente consegue alcançar até 70 graus de temperatura, então isso aí esteriliza o material.
E aqui vale salientar também que normalmente, naturalmente, você implantar novas áreas de mandiocultura já é um problema, porque uma planta eu só consigo fazer de 6 a 10 mudas. No modo tradicional. No modo tradicional. Com essa técnica eu consigo aumentar de 20 a 200 vezes meu potencial de produção de mudas, e num período rápido, aí de 2, no máximo 3 meses. Então isso está sendo bem discutido com as comunidades, assim, o pessoal, a gente está conseguindo quebrar esses paradigmas, né? Então conseguimos implantar já algumas unidades, e a gente acredita que até aí o final de fevereiro a gente consiga atingir o maior número de agricultores possíveis e suavizar essa questão de falta de material para plantar, porque agora chegou a hora de plantar e agora eles estão ávidos por materiais para fazer o plantio. Uma vez, eu sei que você também atuou, foi decisivo para identificação do problema, né? Foi a primeira voz, né? O primeiro técnico que se manifestou a respeito do que estava acontecendo lá. Mas a partir da identificação de que fungo, né? Eram duas espécies, né? Naquela época a gente estava ainda tentando descobrir, inclusive até hoje a gente estava esperando a confirmação da bactéria, que é o fitoplasma, que era era o principal sintoma lá que estava dizimando a mandiocultura no extremo norte. E uma vez identificado, não tem como enfrentar, não tem, como é que chama, defensivo agrícola que seja capaz de enfrentar esse fungo, não? Esse é outro ponto importante. Primeiro, os defensivos agrícolas, eles precisam ter registro no Ministério. São pouquíssimos registrados para a mandiocultura. É como se fosse lá um antibiótico novo lançado no mercado aí. Aí ela é uma bactéria. A bactéria causa um processo infeccioso. E na planta, muito difícil reverter. Então eu tenho que trabalhar na prevenção. Então por isso naquela hora a gente sabia que boa parte daqueles cultivos não ia ter volta. E agora a gente tem que pensar numa estratégia de não produzir essa bactéria, vamos dizer assim. Se não tiver material novo, limpo, eles vão pegar o material infectado e vão ficar reproduzindo essa bactéria. Ou então vai vir um material limpo e se eles plantar nessa mesma área, então você pode dar uma reinfecção nesse material. Então a gente tem um protocolo de evitar. Nesse caso aqui, o curativo não vai fazer muito efeito. A gente tem que trabalhar com o preventivo. Perdoe ser completamente leigo no assunto, mas o plantio da mandioca se dá com a deposição de um elemento no terreno. Como é que se dá? A gente chama de estaca maniva, semente, que é uma porção da planta. Uma porção da Normalmente planta. É uma porção mediana, nem a parte jovem da planta, nem aquela parte mais rasteira. Então, no tradicional, mais ou menos 20 centímetros, tem aí em torno de 7 a 10 gemas, e aí esse material vai se transformar em uma planta. Por isso da dificuldade já naturalmente de eu aumentar o meu plantio, porque eu já tenho essa, vamos dizer assim, essa deficiência natural que é reproduzir e aumentar o plantio de mandioca. Bom, presidente Dorival, como é que se dá, né, o papel do RURAP? A assistência técnica faz parte da sigla do seu instituto, a exemplo do que faz, guardadas as proporções, a Embrapa a nível nacional. É bom que se diga que a técnica que a gente está utilizando, ela não é excludente com a técnica tradicional. Na verdade, já há uma política de Estado, então elas são complementares. Né? E o RURAP, vamos pensar no desenvolvimento agrário como um todo, o RURAP é a ponta das políticas agrárias. Então, no caso da estrutura burocrática do Estado amapaense, a Secretaria de Desenvolvimento Rural é a secretaria responsável pela elaboração das grandes estratégias, das grandes políticas agrárias, e o RURAP é que, na ponta, acompanha a execução disso. E aí o RURAP, enquanto órgão, uma empresa, um instituto de extensão, acompanha o processo, a cadeia do processo produtivo lá onde isso vai ser aplicado. Então o RURAP é essa ponta, vamos dizer que tem uma ponta que o RURAP participa, evidentemente, mas que é elaboradora, planejadora das políticas agrárias, e aqui acompanha a execução propriamente dito, lá no território, lá na ponta, no acompanhamento direto do agricultor. Essa é a responsabilidade institucional do RURAP. Acompanhar, assessorar, dar, por exemplo, no caso do nosso experimento, indicar métodos e modelos inovadores, enfim, para o agricultor familiar.
o foco fundamental institucional do RURAP é a assistência à agricultura familiar. E não é por outro modo, não. Vamos pensar a agricultura, e é do mesmo jeito que eu falei das técnicas complementares diferentes, vamos falar da agricultura de escala e da agricultura familiar. Não, o agricultor de escala, que inapropriadamente chamam de agronegócio, porque o agronegócio pode ser efetivado por um pequeno agricultor, ele de certo modo dispensa uma assistência técnica pública, porque ele tem condições de bancar o agrônomo, o zootecnista, enfim, qual for que ele vai, e o agricultor familiar tem mais dificuldade disso. Então existem as EMATES, existem as empresas de assistência técnica, exatamente para acompanhar tecnicamente o processo produtivo da agricultura familiar. Quem é que coloca mais de 80% do alimento na mesa do brasileiro? E eu me arrisco a dizer do mundo, né? Então é isso, o RURAP tem essa missão de dar suporte técnico, educacional para o agricultor familiar. Muito bem. O Wesley, essa técnica vocês disponibilizam de que forma? Para quem estiver interessado, como eu disse até de manhã, né? Alguém está acompanhando a gente no rádio agora, pegou esse conteúdo na internet. Como é possível? Olha, me interessei, quero conhecer. Como é que isso chega para o produtor? A gente tem sede locais em todos os municípios do estado, inclusive tem município que a gente tem mais de uma sede local, por exemplo, Maruanu distrito de Macapá, a gente tem uma sede local lá. São Joaquim de Pacuí também, a gente tem uma sede local lá. Baili, que a gente tem uma sede local lá. E todos os outros municípios a gente tem sede locais com os técnicos já preparados para receber essa demanda. Então a gente está capacitando também técnico, porque é uma técnica que alguns técnicos nossos também é uma coisa nova, mas eles já estão sendo capacitados. Nós estamos levando isso nas comunidades, explicando, entendeu? Porque a gente está com uma estratégia de tentar aproveitar os materiais que eles têm lá. Então, por isso que eu falo que é de baixíssimo custo de implantação. Ele vai usar resto de madeira que ele tem lá, ele vai usar areia lavada e um plástico em sulfilme agrícola transparente e um pouco de maniva. Com isso, ele consegue fazer a multiplicação rápida e garantir uma muda limpa e com procedência genética, que também a gente orienta isso nessa hora, ele adquirir e conseguir um material genético de qualidade com produtividade melhor, que é outra também ânsia nossa, melhorar os nossos índices técnicos de produtividade, e nada melhor de começar por uma boa semente. E aí, na verdade, são concomitantes, mas há um cronograma de sensibilização e educação. De modo geral, a gente tem um cronograma de execução disso, tanto da formação do nosso técnico, quanto da sensibilização. A gente vai escolher um ou alguns agricultores por unidade territorial que permita replicar ali daquele território para os outros agricultores que desejarem experimentar essa técnica. Então, a nossa correria, vamos chamar assim, né, Parei, é que existem janelas de plantação. Tá? Uhum. E em maio começa a última janela do ano. Fecha. Fecha, né? Então a gente precisa correr para que eles possam até maio colocar isso. Daria para fazer 2 safras no ano ou não? Ou só uma mesmo? Não, porque o ciclo da mandioca é em torno ali de 12, 14 meses. Já é longo. Né? Aí algumas mais tardias, outras mais precoces. Uhum. Só que a gente tem que... Essa janela é em função do ZARC, que é um zoneamento de risco climático, que a gente precisa respeitar. Então a melhor janela é onde tem menor risco, de 20%, que começa em dezembro e finda em maio. Quando é que isso vai ser apresentado para as lideranças indígenas lá do Oiapoque? Olha, os indígenas, por essas questões culturais e porque o Estado resolveu fazer hoje mesmo, já tem maniva chegando no Oiapoque da maneira tradicional, e a gente tem que chegar ele com mais calma, com mais cuidado por essas questões culturais, né, ancestrais. Mas a gente vai fazer também trabalho lá. A gente está muito curioso para saber da aceitação deles, da reação deles. Compartilha com a gente, Bahia, depois. Nós vamos, mas já no Carnot, que também foi afetado, já tem 2 unidades lá implantadas e os técnicos vão implantar mais. Já conseguiu chegar até eles e já conseguiu chegar em outras comunidades. Maravilha. Olha, recebemos o Dorival Ney, que é diretor-presidente do RURAP, e está acompanhado pelo engenheiro agrônomo Wesley Mendes Júnior, Pedrosa. Essa letra é tua, Bahia? Não. Letrinha, rapaz.
Mas é isso, gente. Obrigado por terem aceitado, ter podido vir aqui compartilhar um pouquinho dessas novidades. Dorival, a sua formação qual é? Eu sou historiador e advogado. Ah, tá. É mas gestor não sei, mesmo, mas né? eu não sou leigo na área. Pois é, falou com tanta propriedade aí, bacana. Não é a primeira experiência no Rurap, não, né? Não, como gestor mas eu abandonei a faculdade de licenciatura em ciências agrícolas. Ah, é? Fiz 3 anos e aí mais bebi do que estudei. Aí fui para rural e tal, fiquei uns 3 anos e depois. A Universidade Federal Rural da Amazônia, né? Não, do Rio de Janeiro. Do Rio. Tá bom. Aí depois eu vim fazer Direito e História. Maravilha. Gente, obrigado por terem vindo aqui e bom trabalho para vocês, um bom ano de trabalho para vocês aí. Poxa, Kleber, obrigado pelo espaço. Conte com a gente sempre que precisar e nós não ousamos dizer que nós sempre que precisarmos. O nosso intuito é basicamente tornar público, disseminar essa ideia, informar para que, além das nossas pernas do URAP, essa coisa chegue no ouvido dos agricultores e eles possam nos procurar. E seja nessa técnica específica, que é a atuação disso, mas seja em outras áreas, em outras políticas. Maravilha. Que a gente está construindo. Sem precisar, a gente vai pedir um espaço seu, viu? Fique à vontade. Obrigado. Obrigado também, Wesley. Paraíba. Mais uma vez eu quero agradecer e dizer que eu acho que a maior arma para enfrentamento da crise é a informação. E nada melhor do que esses espaços aqui para a gente chegar em todos, ou então na maioria dos agricultores do estado do Amapá. Então, a gente tem uma coisa, Kleber, depois, numa outra oportunidade, tu pode nos chamar, mas nós temos um interesse tanto de produção como que é a cachaça. Ah, é? O Dorival também? O Paraíba, Dorival já, ele o fabrica, Wesley. Ele fabrica uma cachaça, meu irmão. Artesanal. É mesmo, né? Então, Serra do Navio também tem um negócio de uma cachaça lá, né? Ela acabou falindo. E eu falando sério sobre isso, conversando com o Paraíba, a gente tem uma ideia de fazer um projeto piloto de retomada. Porque não é só da cana-de-açúcar, né? Uhum. A aguardente pode ser feita do abacaxi, enfim. Aliás, o ex-prefeito de Vitória do Jari, nosso Luiz Beirão, né? Reza a lenda, eu não estava lá, né, dentro do avião, mas ele vinha voltando para Macapá e uma das comissárias de bordo foi lá fazer um bis, né, do serviço de bordo e ofereceu: vocês aceitam mais uma bebida? E ele teria dito: você tem uma cachaçinha? E ela fez uma cara de reprovação, dizendo: não, senhor, não servimos cachaça aqui. E ele falou: mas olha, é preconceito, vocês deviam, viu? Porque é a bebida brasileira mais apreciada no exterior. Então... E as pessoas que estavam ali no entorno disseram: você tem razão, é verdade. E tem muito disso, né, Wesley? E tem muitos que são comparadas com uísque, tanto no sabor como também no preço. Tem cachaças aí de ponta que o uísque não faz diferença para ela. É verdade. O promotor de justiça aposentado Paulo Veiga pagou uns quantos euros aí por uma dose da caninha 51 na Itália, né? Pagou caro. Gente, obrigado.